Dando prosseguimento ao nosso treino de desestrutura, o que a gente faz agora? A gente inclui os golpes para gerar desestrutura. No momento a gente faz o que a gente chama de pontuar o golpe. Eu mostro o golpe e empurro, ele cede a esse estímulo para a gente treinar. Porque como a gente ainda está estudando, se eu der a porrada muito forte, eu posso machucar, enfim. A gente vai num processo e uma coisa que acontece é, dependendo de como eu golpeio meu parceiro, ele não vai estar mais na minha frente para dar sequência na movimentação. Então, se eu faço alguma coisa assim, eu falei, ih, cadê ele? Agora eu não consigo mais trabalhar com ele. Então eu entendo que se eu der um soco direto, ele provavelmente não vai estar aqui. Então se eu quiser golpear, eu não deixo ele embora. Eu vou, agora ele está aqui, olha só que legal. Aí eu trabalho com o que a gente já fez anteriormente. Então a ideia agora é pontuar os golpes, tá? Então eu posso chegar nele, segurar e ó, eu pontuo como se fosse um chute, só que eu só desloco. Porque eu desloco, ele tem isso. Poderia entrar numa joelhada aqui, ou se está aqui, eu posso pousar a perna aqui, ó, e o pé dele vai ser deslocado. Então a gente vai lembrando de todo aquele treino que a gente teve previamente com o cara parado ou o cara em movimento, e agora a gente começa a usar a mesma coisa, só que com golpes. Primeiramente eu estou parado e ele faz alguma coisa, né? Ó, se ele faz só o golpe e não faz nada, agora ele vai ter que vir atrás de mim. Nessa que ele vem atrás de mim, eu posso me reestruturar, porque ele está muito longe. É importante a gente entender o estímulo como a honestidade no treino, porque assim, se ele faz esse estímulo em mim e não é suficiente para me mexer, eu não preciso me mexer, né? Ou como ele falou do erro, ou tá aqui, eu não preciso fazer muita coisa. Porque em cima disso, às vezes o que acontece é, eu chego e faço um estímulo nele, aí eu quero derrubar ele e eu fico fazendo isso aqui. Por que ele não vai para o chão? Porque meu estímulo está errado. Eu estou dando um estímulo nesse sentido para ele, por que ele vai para o chão? Ele não tem a menor necessidade de ir para o chão. Ele não está estragando meu treino, ele está sendo honesto e falando assim, cara, o estímulo que você está me dando é para giro, não é para ir para o chão. Então a gente começa a entender que, deixa eu ver, eu girei aqui, mas eu quero que ele vá para o chão. Mas se eu não quebrar essa estrutura dele e não mudar essa direção, ele nunca vai para o chão. Então eu preciso mudar esse estímulo para baixo ou esse aqui para cima, como ele falou anteriormente dos vetores em direções opostas, mas uma força tem que estar sendo para baixo, porque senão ele nunca vai descer. Não é certo ou errado, porque de repente eu estou numa situação onde eu simplesmente quero deslocar ele comigo, não necessariamente ir para o chão. Então a gente entende que assim, sendo honesto no treino, eu aceito o estímulo que ele me passa e a gente começa a entender o que a gente está fazendo, né? Então, continuando, ele faz alguma coisa, se ele não faz nada, ou eu me estruturo ou eu caio. Então a gente busca o parceiro para entender, ó, lembra, giro, cabeça aqui se eu quisesse golpear, ou o braço aqui se eu quiser manipular, ou trabalhar aqui, então enfim. Em cima das posições, eu tenho uma centena de variedade de coisas para fazer. Então a gente faz alguma coisa, deixa ele trabalha comigo. Né? O que acontece aqui? A gente vai entendendo, por exemplo, enrola aqui no meu braço do jeito. Se ele faz rápido esse movimento e eu tensiono meu braço, eu provavelmente machuco meu cotovelo por causa da extensão aqui do meu braço. Então o que aconteceu aqui? Na hora que ele começou a gerar o estímulo, eu relaxei meu braço para tirar daquela encrenca. Ok? Porque senão, bem devagarzinho, ó, eu não vou tirar o braço, eu vou deixar ele tenso aqui, ó. Ó, aqui o meu braço já está indo para a cucuia no cotovelo. Então a gente vai entendendo isso, que na hora que ele aplica aqui, se eu relaxar, meu braço sai e eu estou protegido. E não leva um machucado. Então, a diferença nesse é isso. Ele vem, a gente trabalha em cima de alguma coisa, pontuando o golpe. Ó, poderia dar um soco aqui, então eu posiciono e empurro. Quando eu empurro, essa outra mão aqui vem na minha direção para o chão ali, ó. Então, esse treino lento e essa aceitação de movimento faz com que ele consiga observar mais coisas do que está acontecendo
para trabalhar. Então, o devagar permite que eu desenvolva habilidades e controles diferentes para poder trabalhar alguma coisa. A gente está só na aproximação, mas eu poderia, por exemplo, estar entrando num golpe. Algumas vezes a gente não consegue ir tão devagar como a gente quer. Olha essa perna dele querendo dar o golpe aqui em mim quando ele rola. Então a gente começa a passar só da movimentação da desestrutura para uma desestrutura com golpes e manipulações diferentes. Esse tipo de coisa o que a gente pode fazer é também em posições diferentes. Se eu estivesse no chão e ele está me atacando em cima disso, eu começo a observar como trabalhar com ele. Então ele está no chão e eu venho para cima. Eu posso entrar com um chute, ele trabalha e a gente aprende a gerar a desestrutura numa posição diferente, aparentemente numa posição mais desfavorável. Eu poderia estar indo para cima dele como se eu quisesse agarrar. A princípio eu estou deixando ele trabalhar, né? Porque nessa posição aqui eu já ia dar uma pegada aqui nele. Mas a gente passa a mudar simplesmente o cenário inicial, né? Um em pé, outro deitado, e a gente vai mudando isso. Ele vem, trabalha aqui, e eu posso trabalhar com alguma coisa em cima dessa posição, né? Então a gente muda o cenário para ter o mesmo tipo de treino. Se ele me dá a oportunidade, eu posso trabalhar usando o próprio banco como um elemento para ou gerar alguma imobilização, ou gerador, ou até me permitir algum golpe, porque ele está preso aqui no banco. É isso. Chiquinho, alguma coisa para adicionar? Uma coisa que eu acho interessante de falar, eu vejo várias pessoas, quando a gente comenta a respeito dessa ideia de não ter uma forma específica para se defender, eu vejo pessoas às vezes que erram um pouco no sentido de esperam demais para começar a se mexer. Então a pessoa começa a vir com algum estímulo agressivo e outra pessoa fica parada demais. Ou até às vezes eu vejo o pessoal com o braço para baixo enquanto a outra já está com o suco pro. Isso é o errado, porque limita a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Se você é um mestre, muito treinado, beleza, uma quantidade limitada de coisas você pode fazer, só que um mestre ainda sabe um monte de possibilidades. Pra gente, a gente tem que começar a lembrar sempre dessas coisas básicas. A gente não tem uma forma fixa, mas na hora que a pessoa começa a vir atacar, isso, eu começo a levantar o meu braço também. Não sei exatamente o que eu vou fazer, mas o fato do meu braço estar acompanhando o ataque, o fato de eu estar me mexendo enquanto ele ataca, aumenta a quantidade de possibilidades de defesa. Aí, obviamente, a gente fala para não ter forma, porque às vezes quando você faz isso, você faz com que a pessoa também, você instiga nela uma coisa violenta. A gente quer se mexer de tal forma que seja o menos perceptível possível para a pessoa do outro lado. A gente quer começar a tomar certas precauções e se mexer de certas formas para darem mais possibilidades para a gente se defender, só que ao mesmo tempo a gente não quer que a pessoa perceba. Por isso que a gente fala sem forma. Mas a gente precisa tomar certas medidas para aumentar as nossas possibilidades de defesa,
ao mesmo tempo sem deixar de perceber. E aí que é uma coisa que eu vejo que é muito diferente entre defesa pessoal, que é o que a gente está fazendo, e luta competitiva, que é o que muitas vezes as pessoas começam a tentar interpretar a defesa pessoal como luta competitiva. É totalmente diferente nesse sentido. Isso é o que a gente chama de timing, né? Na verdade é isso, simplesmente você vai desenvolvendo o timing de reação. Você percebe que se eu reajo muito rápido, eu perdi a oportunidade, eu gero alguma possibilidade de você de se posicionar melhor. E se eu atraso demais, eu também já levei a porrada e não vou conseguir fazer isso. E a questão da forma é que a gente não tem uma forma definida, mas a gente tem uma forma. Sim. Né? Então existe uma má interpretação da informação que se passa. Na verdade, é não pré-definir uma forma, porque eu não sei o que vai acontecer. Nada, se você já percebe que tem uma agressão acontecendo, você levantar a mão já é ótimo, né? Então, ó, o braço dele está mais baixo do que o meu, então eu já estou em vantagem. Se ele fizer alguma coisa, dá para trabalhar. Então a gente, como ele falou, tenta assumir uma forma que não seja agressiva e que não passe uma preparação para outra pessoa. Não deixe ele preparado, só que ao mesmo tempo a gente esteja, né? Exatamente. Sem ele perceber, o que é o essencial. Mas é isso. É isso, pessoal.